Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos internautas. Mais uma vez eu estou aqui com o meu querido Bispo Abenilson. Hoje a nossa live vai ser muito especial. Eu quero agradecer a presença de todos que estão compartilhando esse nosso trabalho, todas as pessoas que estão participando diretamente ou indiretamente. Voltamos. Eu estava dizendo por que, dessa forma direta e indireta. Porque direta, muitas vezes você está ao vivo comigo aqui, com o bispo, com o pessoal que muitas vezes nós entrevistamos. E de forma indireta porque você vai assistir depois, na tua casa, num outro horário. Então eu fico agradecido pela tua presença, tá bom, pessoal? Hoje vai ser uma live especial, como você viu aí na descrição. Nós iremos falar de uma pessoa fantástica, que provavelmente você vai para a igreja ou você ouviu falar, mas não tem essa intimidade. Antes de mais nada, eu quero saber se você está ouvindo legal o nosso áudio, se está tudo bem as imagens. Você deixa a descrição aí e a gente vai comentando, beleza? Bom, eu quero agradecer as visualizações, o número de pessoas que têm assistido os nossos vídeos, o número de pessoas que têm participado das nossas transmissões, que têm passado dos 3 mil, 4 mil, é isso, né, Bispo? Tem muita gente participando. E hoje esse tema que eu falo sobre o Espírito Santo é justamente porque muitas pessoas mandaram mensagens para o Bispo, mandaram mensagens através da fanpage, através da página dele, pelo WhatsApp, para abordar esse assunto que com certeza vai falar no seu coração. Por quê? Porque as pessoas elas não entendem muitas vezes o significado da atuação do Espírito Santo na sua vida. O porquê, a necessidade, como que ele vem, quando que ele vem, o porquê que ele vem, qual é a forma que ele atua, o porquê que ele atua, qual a necessidade. Então não tem uma pessoa melhor para explicar isso do que o próprio Bispo Abenilson, que é ministro, que é tem várias formações acadêmicas, como vocês sabem, tem experiência na atuação do Espírito Santo. Além disso, ele já presenciou fenômenos que ele pode explicar para a gente. E a gente não vai apenas ficar na boca, né, Bispo? Isso. A gente vai... nós iremos dentro da palavra de Deus. Eu quero saber na Bíblia. Só que eu quero usar um termo que pouca gente deve conhecer, que é o termo técnico, mas a gente vai abordando esse assunto. Bispo, as suas considerações iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a nossa live tem alcançado aí um grande grupo de pessoas e eu quero, antes de tudo, agradecer a todos por estar nos auxiliando, ajudando e participando. Em que sentido? Por quê? Porque eu vejo pessoas compartilhando, pessoas comentando, participando. Então isso aí tem sido de grande importância, porque na verdade estão promovendo e compartilhando o reino de Deus. E mediante alguns pedidos de pessoas que têm dúvidas, questões acerca do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, o cair no poder, pessoas que vê anjo na igreja, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é movimento, o que é os dons espirituais, os dons eclesiásticos, o que seria o fruto do Espírito, não os frutos, mas o fruto do Espírito. Então, assim, mediante a tudo isso, nós tentaremos, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas nós estamos aí buscando conhecimento, iremos tentar elucidar ou esclarecer algumas dúvidas dos internautas, dos irmãos de igreja, obreiros, até de ministros do Evangelho. Então eu tenho certeza que essa nossa live vai ser de grande importância e eu peço a todos que compartilhem e nos ajudem. É isso aí. Lembrando que é o reino de Deus. Amém. E Deus será glorificado através dessa live e através da vida de vocês. Com certeza. Bom, antes de mais nada, já foi uma bela introdução com esse meu querido bispo aqui, eu peço para você compartilhar essa live também
que você escreve aqui nos comentários as suas dúvidas, da onde você está falando, o que você pretende, qual a sua ideia, o seu ato de repúdio, mesmo que você não concorde com as nossas explicações, a gente quer saber o porquê, porque nós iremos de forma sigilosa, amorosa, tentar esclarecer, tá? Porque aqui é um espaço para tirar dúvidas, para alcançar as pessoas. Independente se você é cristão ou não é cristão, ou se você quiser usar o termo crente, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né, bispo? E eu hoje, como sempre, eu vou fazer perguntas pesadas, hein? Porque eu tenho as minhas questões também. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço vocês e vamos lá. Bispo. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para quem está nos ouvindo e vendo, o som está tudo ok? Porque se de repente se nós... Né, se você puder falar que o som tá legal, o áudio tá legal, a gente agradece. Escrita, falando como está o áudio, se o som está bom, para podermos continuar, porque já teve momento de falar e ninguém está ouvindo nada. Não está ouvindo nada, né? Então gostaria... Se você que está assistindo, dá só um ok que tá tudo bem o áudio, aí a gente fica grato. Para poder dar continuidade. Como que está o áudio aí, pessoal? As pessoas que estão entrando... Vamos esperar para ver alguma coisa. Será que as pessoas estão ouvindo? Eu acho que estão ouvindo sim. Deixa eu pegar o retorno aqui. Isso. Enquanto você vai falando, vou pegar o retorno aqui. Vamos ver. Vê o retorno aí. Deixa eu ver aqui o retorno, pegar o retorno. Vê pelo Facebook, tem como você ver? Tem, já vou ver agora aqui. Vê aí no Facebook retorno para dar seguimento. Prepara que hoje vai ter grandes... Vamos ver como está o áudio antes de dar início. Tá? Aqui já estamos vendo. Isso. Tá bom. O áudio tá bom. Tá ok. Tá ótimo. Deixa aqui. Deixa eu só fechar de aqui. De retorno então. É legal, gostei, João, dessa estratégia. Fica de retorno, isso. Pra saber, vamos lá. Beleza, pessoal, agora a gente vai começar com essa nossa live toda especial. Eu quero agradecer a você. Camille, bom dia, querida, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Obrigado pelo toque do áudio, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, manda suas ideias, manda suas perguntas, que nós estaremos aqui tirando todas as suas dúvidas. Bispo, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez pela tua presença, por esse carinho, por esse afeto que o Senhor sempre tem dado espaço pra gente e tem sido esclarecedor, principalmente para mim e para as pessoas também. Existem uma gama de perguntas sobre o Espírito Santo. Antes de começar todas as perguntas, eu quero saber quem é o Espírito Santo. De ovelha para pastor. Isso. Primeiro, é bom mencionar que o Espírito Santo ele faz parte da divindade. É interessante quando fala Trindade, a Trindade já não é um conceito bíblico. Boa! Agora você já começou tirando o véu dos olhos. Isso. O termo Trindade não é um conceito bíblico. Não é um conceito bíblico. Por que os ministros falam, olha, a Trindade, vem da onde? Qual a origem? É um conceito católico. Vem do catolicismo. Isso. Então é usado mais o termo divindade. Divindade. Então o Espírito Santo, ele faz parte da terceira pessoa da divindade. Entendi. Podemos até usar a linguagem que é Trindade, porque alguns já têm esse conhecimento. Sim. E para mudar isso é difícil. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, como algumas pessoas dizem. Uhum. Ele é uma pessoa. Na Bíblia temos diversos textos que diz que ele fala, ele vê, ele sente, ele dirige, ele orienta. Tá, baseado nisso que o senhor está falando que ele é uma pessoa, aí vem uma pergunta. Eu já li textos bíblicos que o autor ele explica o Espírito Santo como se ele tivesse sentimento humano. Por exemplo, o Espírito Santo ele tem ciúmes. Como é que o Espírito Santo vai ter ciúmes? Mas essa palavra esse ciúmes, termo, é isso que eu quero saber. Essa palavra ciúmes não é um ciúmes da carne ou carnal. É um ciúmes de zelo. Ah, então seria zelo. Um zelo pessoal. Ou então isso assim, tem a ver com a... Ele não permite que você tenha um outro adorador que não seja ele. Um outro Senhor.
Entendi. Ele não permite, porque é uma questão de zelo. Então o certo ali não seria ciúme, seria zelo. Zelo. E as pessoas não entendem, porque ciúmes é obra da carne. Exatamente. Né? O Espírito Santo, ele age com ciúmes na questão do zelo. Eu entendi. Agora me fala outra coisa. O Espírito Santo sendo uma pessoa, Jesus, na Escritura Sagrada, ele deixa bem claro assim: olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Certo. Ele vem, é o auxiliador. Então o Espírito Santo... Ele que já denomina ele. Denomina ele, exatamente. Então o Espírito Santo, ele veio na terra, ele foi derramado na terra para nos auxiliar em quê? E para quê? Ele veio para dar seguimento, continuidade naquilo que Jesus havia feito. Ele veio dar seguimento na obra de Cristo. É porque muita gente vai na igreja, até clama, ou até a pessoa pensa que Jesus está aqui. Não. Jesus não está na terra. Não, agora, tudo que é feito pelo ministério de Jesus agora é representado pelo Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que está agindo na Espírito terra. É por isso que a Santo necessidade de, quando orarmos, ao Espírito Santo em nome de Jesus. E quem orienta é o Espírito Santo. Agora me fala, qual que é a diferença do Espírito Santo estar dentro e estar fora da pessoa? Todas as pessoas têm o Espírito Santo? Mas todos aqueles que têm o novo nascimento, primeiro, que tem que confessar Jesus como Salvador. Se arrependa dos seus pecados, ter consciência que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e seguir o que a Bíblia diz, uma vida de renúncia, nascer de novo, aí sim ele vem e faz morada. Mas essa renúncia já é causada pelo próprio impacto que do ele poder já de começa, Deus. porque quando a pessoa já dá os primeiros passos para Jesus, se cumpre aquilo que está em João 16, 7, 8 e 9, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é a própria atuação do Espírito de Deus. Já é o mover do Espírito Santo na pessoa. Mas, o bispo, tem muita gente que deve estar assistindo, eu conheço pessoas assim que não acreditam. Ela não acredita que o Espírito Santo move no ser humano que está sobre a terra. Ela fala assim: Jonas, eu não acredito, eu cato na Bíblia, eu mostro, está escrito aqui, não, tudo bem, está até escrito, mas as pessoas abusam dessas coisas. A pessoa, ela se escandaliza porque ela vê e ouve coisas fora do normal. Por exemplo, tem pessoas que eu já vi e já presenciei que caem e fica literalmente desmaiada no chão e falou que caiu pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, ele tira a pessoa fora de si, ele derruba a pessoa? Primeiro, bem colocada essa pergunta. Eu acredito na seguinte questão, e é importante ressaltar isso. Primeiro, o ser humano é um ser natural. Sim. E quando ele começa a buscar as coisas de Deus, ele recebe o impacto de tudo aquilo que é divino, que vem sobre ele, e automaticamente essa carne não aguenta. Entendeu? Então tudo isso é uma questão do mover de Deus na vida da pessoa. Só que esse cair que é o complicado. Porque a própria pessoa, ela pode ter esse autocontrole. Porque a Bíblia diz: o espírito do homem está sujeito. É sujeito, e não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Ele tem o controle, a ele pessoa não fica fora tem de controle. si. Aí já entra um pouco também fora do que a Bíblia diz, porque você acha que se uma pessoa caindo, ela pode se machucar. Pois exatamente. Então o Espírito Santo, sendo uma pessoa ética, uma pessoa inteligente, sábia, jamais ia derrubar uma pessoa sem motivo. E além disso, ele só vem até você se você o convida, né? Aí alguém diz, ou alguém pode falar: mas Daniel não caiu, Ezequiel, é um outro contexto. É uma outra época também, né? É uma outra dimensão. Isso. Então o que acontece? Só que tudo bem, aí agora alguns que aderiram a essa doutrina. A pessoa caiu, levantou, que mudança a pessoa teve? Isso aí que é importante. Veja pessoas ela caiu e continua da mesma forma. Continua fofocando, continua se rebeliando, continua nos vícios. Porque eu acredito, se teve esse cair, a pessoa tem que levantar uma nova criatura. Não apenas cair. Se o Espírito Santo ele veio, pegou o corpo dela, pegou a consciência dela. Então quando ela vai voltar, ela vai vir totalmente, vai resetar o que ela é e vai vir uma nova criatura. E o Espírito de Deus jamais faz isso. Quem faz isso é os espíritos maus, né?
Jesus, o Espírito maligno. O Espírito Santo é educado. Um espírito imundo, ele pode se parecer com o Espírito Santo. Pode imitar as coisas. Um demônio, ele pode manifestar no corpo de uma pessoa e imitar o falar de línguas? Pode também. Pode, lógico que ele é um imitador. A Bíblia diz, lá em Coríntios, 2 Coríntios, que se for possível ele se disfarça até em anjo de luz. Ele até se transfigura. Ele se transfigura em anjo de luz. Então tá explicado porque muitas coisas, que nem, por exemplo, a gente falou agora da pessoa que caiu no poder de Deus, certo? E muitas vezes pode ser uma entidade que está no corpo dela, e não o Espírito Santo. Pode ser também um processo de libertação. Pode ser um processo de libertação Por isso, também. É aí que vai entrar uma parte importante que nós lá na frente iremos falar sobre os dons espirituais. Isso aí a gente vai deixar mais pra frente. Que aí é o dom de discernimento, se é de Deus ou se é do inimigo. Inclusive esse dom é do Espírito Santo também. Para discernir. Para você saber se aquele espírito é imundo ou não é, se a pessoa está mentindo ou não está. Isso é mais pra frente. Isso é uma capacidade que o Espírito dá. Isso. Tá. Esse é o ponto número 1, então. Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se você tiver alguma dúvida, se o que nós estamos debatendo aqui não foi esclarecedor para você, manda aí a sua pergunta aí, porque o bispo está aqui para responder essas questões. Bispo, outra questão que me vem à mente agora. Irmão, vocês vão me perdoar. Eu sei que a página da Igreja Assembleia de Deus está tem na os minha irmãos. página. Tá na página do senhor? Coloquei na minha então página. tá melhor ainda. Eu sei que o bispo tem muitos irmãos tradicionais, tem pessoas contemporâneas, pessoas enfim. que não creem em nada. Tem pessoas que não creem em nada, mas eu não posso deixar de perguntar. Tem essas oportunidades, não são sempre que eu tenho. Tem pessoas que falam que são arrebatadas pelo Espírito. Fala que são levadas ao terceiro céu, vão para outro lugar, vê o inferno, que o Espírito Santo levou ela até lá, ou que Jesus levou ela até lá, e ela viu gente no tormento, viu o céu, viu o inferno, viu a terra sendo tirada, enfim, ela vê um monte de coisa. O Espírito Santo faz isso? Agora esse é um tema polêmico, porque praticamente quando eu nasci na fé, eu nasci ouvindo isso, que a pessoa tomava banho, as irmãs, o cabelo caía no ralo, o anjo ia lá, pegava o cabelo do ralo e levava e colocava em uma gaveta no céu. Nossa, tá... Tô falando sério, diante de Deus. Mas isso tem até um testemunho desse irmão aí, por aí. Eu não sabia disso. Tem, não vou dar o nome dele por uma questão ética. E ele falou que ele foi no inferno, viu pessoas sendo atormentadas. Só que eu achei interessante que a Bíblia não fala que o inferno ainda foi inaugurado. A Bíblia fala de um inferno provisório, que é Hades, a habitação das almas que morrem sem Cristo. Agora, o Seol é o inferno literal. Como Deus vai mandar alguém para o inferno sem mesmo a pessoa passar pelo julgamento? Deus não é injusto. Então essas pessoas que têm essas visões aí que falam que o Espírito Santo levou ela... Então biblicamente falando, não tem como, né? Aí alguém cita Paulo. Paulo foi ao terceiro céu, Paulo teve experiência, mas por nenhum momento ele quis falar que ele que teve aquela visão. Você diz ele um homem fora do corpo, né? Ele começa a fazer citação lá em 2 Coríntios 12, mas ele não fala que é ele. E é muito complicado essa questão de falar que a pessoa... Porque eu tenho a seguinte razão, o céu, olha só, vou dar um exemplo. Imagina uma noiva casando. Você acha que a casa dela ia ter um outro espião para especular a casa antes mesmo dela entrar na casa? A casa é dela, é a noiva, é a festa. Aí chega lá, antes da noiva alguém entrou na casa? É meio complicado. Eu estou usando uma linguagem simbólica. Sim. E a igreja é a noiva de Cristo. E é um momento de paraíso. Né? Na verdade, a igreja, quando a igreja é arrebatada, nem para o paraíso ela está nos céus. É as 3 fases. Tribunal de Cristo, depois bodas do Cordeiro. Que vai ser um período de 7 anos. Então, a igreja não está no paraíso no momento que a igreja é arrebatada. Não. Isso é lá para frente. Então, se a igreja não teve essa oportunidade ainda, como que uma pessoa vai à frente e vê tudo isso? Sendo que a Bíblia também ela é muito, a Bíblia é pontual com tudo aquilo que é profecia para ser cumprida na íntegra.
E aí é períodos escatológicos. Então também isso que eu estou falando sobre o Espírito levar a pessoa também é uma coisa que, biblicamente falando, não tem base. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Agora, por quê? Para eu aderir a algum versículo como doutrina ou um texto, eu tenho que ter 3 confirmações bíblicas. Bateu as 3 igualzinhos ali. E biblicamente falando, não tem não existe 3 referências na Bíblia que falem sobre isso. Não tem. Que alguém foi no céu 3 vezes. É porque que eu saiba, o único que foi isso, que foi uma vez que foi ao terceiro céu, foi o apóstolo Paulo. A Bíblia, que ele nem foi e ele. assim, eu não posso também trazer experiências pessoais. Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Entendi. Então, biblicamente falando, quem quiser pode vir alguém aí falar que ninguém vai me provar contra. A Bíblia não fala sobre isso. Tá. Aí para ser um assunto doutrinário, tem que ter 3 confirmações bíblicas. Que a palavra pela boca de 2 ou 3 pessoas é verdadeira. Então, vamos descartar. Biblicamente falando, não tem base. Carimbado. Então esse termo também para mim já era. Bom, bispo, vamos dar as considerações aqui para as pessoas? Olha lá, cabelo que era guardado. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, porque, peraí. Deixa eu voltar, peraí, calma aí, vamos ver, calma aí, bispo, calma aí. Aqui a Camila falou do áudio, tá ok. A Silvia, Helena, tudo bem, Silvia? Que Deus te abençoe, querida. Maravilhoso, que bênção conhecimento sobre o Espírito Santo. Agora, Amém. Só perguntando, a Eva falou de João, é outra história. João viu a igreja. Calma aí, peraí, vamos chegar lá, calma aí. O cabelo era guardado na arca e depois iria ser cobrado quem cortava. É isso. É aquilo que o senhor falou, ó. Só que o senhor falou do chuveiro, do banho. Agora vamos ver a outra pessoa aqui. João. A Tainá tá falando. E João? Aí é diferente, João. Que fala em Apocalipse. João teve a visão e na verdade o Apocalipse é começo, meio e fim. Aí João outra coisa ali, João foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo já era uma profecia, precisava mostrar que iria acontecer. E ele teve um propósito, ele mostrou para as igrejas. O que nós estamos falando aqui, Tainá, é de pessoas que têm essas revelações. Sendo que está escrito, né? Agora João é diferente. João falou para as igrejas. É correto. Então, bispo, é esse que eu quero. Entendeu? É isso que é interessante. Agora vamos lá. Aí a pessoa teve uma visão que viu lá os demônios, vai identificar no quê? O que João teve foi o quê? Ele viu. Ele precisou ser levado, escrever e deixar registrado para que chegasse hoje, nós lêssemos e falar, está escrito aqui, ó. Isso, o Apocalipse. Então João é diferente. O que eu quis dizer é que pessoas, pela Bíblia, que fala que foi, que tem, a Bíblia não fala dando ênfase a isso. Agora João é outro caso. Como Paulo teve visões. É como andar pelas águas, né? Isso. Jesus andou pelas águas naquele dia, naquele momento e serviu de testemunho. Isso. Não adianta eu chegar lá agora e falar assim, eu vou andar sobre as águas em nome de Jesus. Vou afundar e vou afundar. Na verdade é assim, Jonas, tudo tem que ter um fundamento. A Bíblia diz que tudo que é ligado às coisas de Deus tem que servir para edificação, sim, consolação ou exortação. Aí essas pessoas geralmente, e olha só, geralmente essas pessoas que têm essas visões, que foi no inferno, que foi aonde, são pessoas que não têm uma vida equilibrada espiritualmente falando. São pessoas que não trabalham a liderança, são pessoas que estão envolvidas em fofoca, a maioria. Quanto tempo o senhor está no ministério? 28 anos. 28 anos. 28 anos. O senhor está falando isso com propriedade. Com propriedade. Experiência também, né? Isso. Então as pessoas que acabam tendo essas visões, é que nem a pessoa falar que vê anjo. Ela vê anjo na igreja, ela vê anjo passando, que o Espírito mostrou para ela. Agora, tanto que o Espírito Santo está fazendo o que na igreja? Não as pessoas estão tirando o ministério do Espírito Santo para atribuir a anjos. É importante, mas se o Espírito Santo já é o próprio Jesus na igreja, para que anjo toda hora na igreja? E qual a edificação para a igreja dela ver um anjo? Aí a pessoa viu o anjo, o que você teve de mudança quando você viu o anjo? Eu vi um anjo aqui, legal, mas e aí? Você acha que Deus vai perder tempo para mandar um anjo para mostrar para você, só para mostrar que você, olha, ela viu um anjo, ou ele viu um anjo. Não há necessidade. Não tem nada a ver também. Biblicamente falando, toda a vez que teve a aparição de anjo, teve um propósito, teve um objetivo, nada foi ao acaso. E foi um objetivo grande, né? E tudo ligado às profecias. Tudo. Como eu acabei de falar. Essa visão que você acabou de falar que as pessoas têm, como que Jesus, você viu? Olha como que eu fui já me preparando antes dessa pergunta. Eu falei de coisas escatológicas. Sim. A visão de João é escatológica. Para a igreja. Apocalipse. O que era, o que é e o que há de vir. É presente, passado e futuro. Ou melhor, passado, presente e futuro. Isso é a profecia do Apocalipse.
E o Apocalipse, ele não está complicado, ele já está revelado. Tanto é que tem uma promessa, né? É uma linguagem simbólica. Quem lê vai ser abençoado. É uma linguagem simbólica, mas o Apocalipse já é um livro revelado. Então, João, e é diferente. João, quando ele viu o anjo, teve propósito. Quando João caiu, porque ele realmente teve um propósito. E ali João não estava na carne. João foi arrebatado em espírito. E tinha um propósito. Você está entendendo? Então, tem que ter tudo cuidado com isso. Foi esclarecido, tá aí na sua pergunta? Tainá, escreve pra gente sobre se foi esclarecido, tá bom? João, tal, porque aqui, vamos lá. Aqui, tem o evangelista. Tudo bem, evangelista Simões Barbosa? Graça e paz, meu querido. Deixa eu só abrir mais. Vamos ver o que é isso aí. Peraí, olha lá, vamos ver. É interessante que a dimensão da eternidade se divide em 3. Era e há de ser. Isso. No era é aquilo que chamamos de princípio absoluto. Certo. Quando Deus nos vê, Ele nos vê antes e é no final de tudo, visses que está de parabéns, pois está se cumprindo aquilo que Paulo disse que a doutrina sofreria. A sã doutrina. Vamos ver, levanta agora. A sã doutrina. A sã doutrina. Vamos ver só. A Tainá falou que foi esclarecido. Entendeu, Tainá? Então, Porque... não vamos deixar dúvida aqui. Não, mas pode deixar. Eu gostei dessa pergunta, Tainá. Por quê? Porque João, é bem colocado. Ele realmente... João... Eu falei que ele foi arrebatado, né? Ele foi levado em espírito. Olha, ele foi levado ao local, né? Ao local. Aí você vê. Aí é outra dimensão, já na carne. Porque se cair no espírito, não há problema. Você entendeu o mistério? João foi arrebatado em espírito, Paulo também. Paulo foi arrebatado em espírito. Então, é diferente, entendeu? Agora, Jesus, imagina uma pessoa andando na rua, daqui a pouco, no poder, tal, arrebatada, bate a cabeça. Você está me entendendo? Olha o escândalo que viria para a igreja. Deus jamais vai fazer. Então, nesse contexto, biblicamente falando, eu vejo as pessoas que ficam horas e horas caídas. Como eu não posso, fica muito tempo. Eu não posso também falar que não pode acontecer. Assim, eu não posso porque quem vai entender os mistérios de Deus? Ninguém, né? Tem coisa que é extra-bíblia. Senão daqui a pouco alguém vai falar, o Abenilson está dizendo que não existe. Não é isso. Eu falo que, biblicamente falando, não encontramos isso. Pela luz da Bíblia. Onde diz que pessoas foi ao inferno, viu e depois voltou e falou. Entendi. Tanto que João, ele viu coisas futuras, né? Praticamente, né? Verdade, Tainá. Que honra de João, né? Você tá entendendo? Tremenda honra. Foi um momento único. Karina, oi Karina, tudo bem, querida? Graça e paz. Olha lá, clica lá pra ver. Tá paz, falando. bênção, entrei na live agora, não vi o senhor, já falou sobre, mas gostaria de saber sua visão sobre o arrebatamento espiritual. A gente falou, mas a gente vai fazer uma breve aqui novamente. Bispo, aquela pergunta, a pessoa que é arrebatada espiritualmente, que vai até o terceiro céu, que ela tem a visão, ela vê o céu, ela chega a ver até o julgamento. Eu já vi testemunho, tem testemunho disso, que a pessoa ela vai até o céu, ela vê o trono branco, ela vê os anjos abrindo os livros, vê procurando o nome, aí ela vê Jesus julgando. O que o senhor fala sobre isso daí? Do que o Espírito leva a ela. Faz sentido? Meu Deus do céu, isso aí que está, né? A gente fez uma varridinha no começo lá, agora a Karina perguntou novamente. Agora sobre arrebatamento espiritual. Eu acredito, assim, agora olhando como na questão de avivamento, né? Porque cair no poder, você viu que é uma coisa, né? Só cai porque caiu, não sei por que caiu. Começa por aí. Aí vai ao inferno. Outra coisa que é perigoso falar, o inferno não foi inaugurado ainda, gente. Foi exatamente o que nós falamos. O inferno não foi inaugurado. Lembrando que Deus não mandaria ninguém para o inferno antes mesmo de passar por um julgamento. Senão Deus seria injusto. Não é? A pessoa vai para o inferno, não ouviu, não foi questionado, não foi julgado. Então o inferno não foi inaugurado. Agora uma pergunta, bispo, por que essa pessoa ela começa Mas tem que responder a pergunta. Transmitir isso daí. De que ela foi levada para o céu. Agora, arrebatamento espiritual. As pessoas pegam base de João, que teve arrebatamento, de Paulo, que também teve esse arrebatamento, e aplicam isso como doutrina. Correto?
que aí aquele irmão ele é todo idolatrado porque ele foi no céu. Ele acaba tendo uma diferença por causa que ele foi abençoado. Conversou com Jesus, né? Conheceu lá os apóstolos, e, né? Conversou com Pedro, com Tiago e João, então ele é um cara diferenciado. Agora eu só faço agora, né, uma pergunta em cima da pergunta da Karina. Se a pessoa foi arrebatada, ela vem, qual é o objetivo desse arrebatamento? O que levou a pessoa a ter esse arrebatamento espiritual? A maior parte das pessoas dizem de coisas que estão previstas para acontecer, correto? Sim. Que Deus mostrou que pessoa vai acontecer isso e aquilo, mas a Bíblia já diz sobre isso, Jonas. Biblicamente falando, não estou assistirando o mérito de quem foi no céu. Sim, lógico. A gente tá para de quem foi no inferno, mas a Bíblia, Karina, já diz tudo. Está tudo na Bíblia, Jonas. Não que eu sou radical. Eu penso da mesma forma que sim. Já está tudo escrito. Está escrito lá, ditado, só falta dia, hora e mês. Senão não haveria necessidade de ter Bíblia. Aí Jesus ia levantar os vasos para falar que nem como era antigamente. E olha que o vaso que deveria ser, né? Você está me entendendo? Então assim, eu tenho uma colônia separada para eles do mundo aqui. Eu tenho o seguinte pensamento: não há necessidade porque a Bíblia está aí e os sinais estão aí. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Haveria necessidade de Jesus pegar uma pessoa que pode se envaidecer, se exaltar, para levar no céu. Imagina essa pessoa vendo tudo isso. Eu entendi. Você está me entendendo? Então assim, eu não desacredito, mas eu creio no que está na Bíblia. Eu acredito que, biblicamente falando, não há necessidade de ninguém ir para o inferno, ninguém precisa, porque a Bíblia já diz tudo sobre isso. Agora sim, as pessoas têm que pregar. As pessoas devem pregar, correto ou não? Sim. Aí a Karina aqui novamente, ela falou, que é honra do João, a Karina falou respondido já. Aí a Tainá falou novamente, bispo, sempre achei isso muito estranho. Deus não coloca ninguém em situações constrangedoras. Tipo, ficar horas no chão toda desconcertada. E ainda tem pessoas que perdem a mente, né? Fica fora de si, né? Na verdade. Fica fora de si. E imagina, você acha que Deus vai tirar a consciência de alguém, Jonas? Não, acredito que não. A Karina acho que foi esclarecida, porque ela falou forte isso, hein? Não é. A Silvia Helena novamente, ela fala assim, realmente muitos desconcertados por muito tempo no chão, fico em dúvida. A dúvida que a Silvia tem, eu também tenho. Olha, você tá me entendendo? Hoje já não tenho mais essa dúvida. Você Hoje já não tenho mais essa dúvida. Querida, é a pastora Silvia. Pastora. Entendeu, pastora? Entendeu, pastor? Então é assim, acho que é a pastora Silvia, se eu não me engano. Se não for, tudo bem. Vamos parar de editar, vamos chamar Silvia. Entendeu, pastor? Então é assim, as pessoas, geralmente, eu tenho acompanhado, e assim, já não é escandalizando, que nós iremos também falar de cargos eclesiásticos. Olha o que a Karina escreveu aqui, bispo, até me perdoa. Fato. Tem pessoas que pensam ser a quarta pessoa da Trindade. Aí a pessoa chega aqui com toda essa espiritualidade, aí só ele vai pro céu, aí começa, ninguém me toca, só eu falo com Deus, só eu tenho uma visão macro. Então Deus não dá glória dele a ninguém, Jonas. Deus conhece o ser humano. Lógico, ele vai dar o ser humano tem uma grande tendência de se exaltar. Você percebe nesses pregadores itinerantes aí hoje. A maioria só quer pregar, ficar famoso, só quer sair em cartaz. É ou não é? Pregam, não pregam a salvação, estão pregando mais assim, mensagens decoradas e querem ver só fogo, fogo, fogo. Quem diz que a mensagem toda hora tem que ter fogo? Esse é um outro tema que nós podemos abordar. Mas então o que acontece? Aí você vê, eu preguei, quebrei tudo, eu preguei, voou tudo. E Jesus está onde nisso? Então o que acontece? Voltando à pergunta da Silvia. É da seguinte forma, Silvia. A pessoa cai, foi arrebatada, foi ao terceiro céu, aí volta dando trabalho na igreja, falando mal das pessoas, continua no vício, continua mentindo, continua fazendo facção na igreja, desobedecendo a liderança. E ainda vem com aquele espírito, meu negócio é só com Deus, eu não temo homem. Aí começa a rebelião, né? Aí entra o espírito entra a síndrome de Lucifer, a síndrome de Jezabel, a síndrome de Judas. E olha só a luta que o líder passa. Agora, se essas pessoas caíssem, tivessem mudança, ganhassem alma, somassem na igreja, edificasse, aí sim, eu ia dar parabéns, mas eu não vejo nada disso.
Pensa pessoas que dão trabalho na igreja, são pessoas assim. E a maioria são, não tem nada contra. A maioria, meu Jesus amado, me perdoa, assim, dizem que são missionários. Eu quero deixar isso para depois também, senão vai... Vamos fazer. Vai entrar, senão vou apanhar daqui a pouco. A Tainá novamente disse assim: tudo que vem de Deus é pacífico. Isso. Tainá, baseado nisso que você acabou de dizer, eu vou fazer uma outra questão pro bispo. O espírito está sujeito ao profeta. Mas isso a Bíblia fala sobre o meu espírito. Que é a lista em letra minúscula. O espírito que do é homem. o meu espírito, que é o espírito do homem. Agora, o porquê? Não vou nem fazer a pergunta, eu vou falar. Eu sou pentecostal. Meu Deus. Eu sou pentecostal. Eu quero saber quem foi que inventou isso. O porquê que o pessoal usa esse termo, eu sou pentecostal? Da onde vem isso? Primeiro, a Bíblia diz lá em Atos 2, da descida do Espírito Santo. Peraí. Que foi... Atos 2 o senhor falou, né? Vamos para a Bíblia. Peraí, eu vou catar a Bíblia aqui, espera um pouquinho. Atos 2. Deixa eu ver, não. Peraí, agora eu quero seguir na palavra de Deus. Vamos à Bíblia. Não é assim, porque peraí. biblicamente falando, não há ninguém contesta. Ó, estamos com a escritura na mão. Vamos abrir a Bíblia. Anota aí que o bispo está falando. Atos 2. 2. Atos 2. Eu já estou com aqui na mão. Vamos lá. Olha só. O senhor leu ou eu leio? Pode ler. Posso ler? Aqui está falando assim, a vinda do Espírito Santo. Correto. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Primeiro, uma exegese do texto. Aí só quer que eu fique com Vamos. cãibra. Só quer que eu fique com cãibra no cérebro. Vamos no sentido etimológico. Não. Vamos lá. O que é exegese? Calma, vamos lá. Não, bispo, peraí. Explicar a fundo o que diz o texto. Explica pro pessoal o que significa, porque, bispo, a gente entende esse termo, mas tem muita gente que não vai entender. O que é exegese? Entender a fundo o que o texto diz. Entender a fundo. Uma palavra simples. Etimológico. Aí o sentido etimológico da palavra. Sentido etimológico. Tá. E eu vou falar o sentido etimológico da palavra. Sentido etimológico, tá. Então vamos praticar exegese. Isso, vamos lá junto. Vamos lá. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Aqui é um dia. O dia de Pentecoste é uma festa dos judeus. Peraí, então o senhor está falando que Pentecostes seria uma celebração, Uma comemoração. A festa das colheitas ou dos 50 dias, que é dos judeus. E esse dia era o dia que reunia todas as nações em Israel. Isso quer dizer, então, se fosse uma outra celebração de uma outra festa, por exemplo, Páscoa. Seria Pascual. Então o cara fala assim, eu não sou pentecostal, eu sou pascual, porque foi feito aquele dia. São coisas distintas. Avivamento é uma coisa, Pentecoste é outra coisa. Mas, bispo, o senhor está falando é muito forte. Não, a maioria fala isso. Eu sou pentecostal até o tutano. Biblicamente falando, Pentecoste é uma festa. É que nem o neopentecostal. O neopentecostal não tem. Eles se baseiam nisso porque a fusão do Espírito Santo se deu nesse dia. Se fosse no dia da Páscoa, seria Pascual. Se fosse do Carnaval. Carna Pascual, como é? Carna Pentecostal. Eu sou um carna pentecostal. Pelo amor de Deus. Agora é interessante, sabe que eu não tinha parado para pensar isso, porque eu ficava pensando, por que falar eu sou pentecostal? Será que é protestante? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Então significa o dia no mesmo, É um né? dia lá, no dia. E se chegou o dia. O dia de Pentecostes. O dia. É uma festa, é um dia. Entendi. Celebração, como do tabernáculo, né? Por aí vai. Entendi. Então era um dia, e é interessante que nesse dia havia várias nações reunidas no mesmo lugar. E aí, quando vem a descida do Espírito Santo, que é um texto que é um cumprimento da profecia de Joel, do capítulo 2, 28 e 29, Joel diz, e há de ser nos últimos dias. Para alguns dizem que a profecia se cumpriu naquele período, mas Pedro diz lá em Atos 2,16, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, acompanhei comigo, Atos 2,16, abre aí. Atos 2,16. Atos 2,16. Olha o que Pedro diz. Aqui. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Ele não falou se cumpriu. Ele falou isso é o que foi dito. Se Pedro falasse se cumpriu,
Aí você percebe agora as igrejas tradicionais, porque não acreditam. Eles acham que só foi para esse momento. Não foi um cumprimento ali. Entendeu? Vai se cumprir agora. Pedro disse, isso é o que foi dito. Então, a descida do Espírito Santo tem duas fases. Uma fase para a igreja primitiva e outra fase para a igreja da atualidade. É por isso que é importante fazer teologia, né? Isso. Porque na teologia se explica tudo isso. E assim, aí vamos lá, outra coisa. Qual foi as línguas que eles falaram? Não, boa. Mas isso aí já entra em dom, questão de dons, Bom, né? Mas aqui fala lá na frente nós vamos falar também sobre dons. Tá. Vamos lá. Essas línguas aqui que eles falaram... Porque aqui tá falando, né? Isso. E foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas que dizem, olha só, o texto 2, versículo 3. Começa do 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada pessoa. Essa línguas é línguas em idiomas. É o dialeto. O dialeto. Que nem, por exemplo, tinha ali um exemplo. Isso. Tinha gente de Portugal, gente do Japão, gente da Finlândia. Aí cada um começou a falar no idioma daquela pessoa. Aí vem, porque tinha um propósito, evangelismo. Para a igreja crescer, para o evangelho ser expandido nas outras nações. E eles foram evangelizados, cada um na sua própria língua. Aí eles receberam o Espírito e dali eles saíram para levar o evangelho. E olha só, primeira coisa que acontece, algo aqui que ninguém fala, que eu provo. Olha só, porque biblicamente falando, um dos dons que não é mencionado na galeria dos dons em Atos 12 é o dom de visão, que é um dom que era dado para os profetas. Antes deles falarem línguas, eles tiveram visão. Dá para entender isso? Viam cada um pousando línguas repartidas de fogo. Eles viram primeiro. Eles tiveram o dom de visão antes de ser batizados com o Espírito Santo. Que é o dom que o Espírito dá também para as pessoas. Que era muito dado no Antigo Testamento, o dom de visão. Antigamente era muito usado. Porque na galeria dos 12, você não vai encontrar lá, de Atos 12, não vai falar de dom da visão. E aqui eles tiveram o dom de visão. Olhando, Pedro, eu estou vendo uma língua de fogo na sua cabeça. Aí João, eu também estou vendo na sua, Pedro. E quando a língua repartida como fogo, não era de fogo, línguas repartidas como fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles. Eles foram cheios e começaram a falar em línguas estranhas. Entendi. E outra coisa é ser cheio. Entendeu? O que é ser cheio? Entendeu? Ser cheio. E vamos falar sobre isso. E voltando. Então existe línguas estranhas, que seria línguas em idiomas diferentes. E também tem a línguas que em espírito, que está lá, abre aí comigo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Então há línguas em mistério e há línguas em idiomas. 14, 2 e 3. Leia aí, por favor. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas, ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus, ajuda a igreja toda. Olha só que interessante, você leu na versão linguagem de hoje, correto? NTLH. Isso. Olha aqui agora, NTLH. olha aqui, na versão Almeida, 14:2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. É uma língua, olha só. E em espírito fala em mistérios. Agora, peraí. Não, a nossa língua é em mistério. Agora deixa eu perguntar isso aqui. Vamos voltar novamente aqui, ó. É interessante esse pedaço aqui, ó. Porque quando fala em línguas estranhas, não fala aos homens. Quando eu tô lá falando em línguas estranhas, eu tô orando, a edificação é minha. Pessoal, não há necessidade de eu ficar falando. Vai adiantar nada para ninguém, vai adiantar para mim, nesse momento aqui. Mas é para sua edificação. É uma edificação minha. Mas aí que tá, aí não interfere se você vai falar baixo ou alto. Não, eu sei. Mas não vai edificar ninguém.
Tanto faz eu falar alto ou falar baixo, não vai mudar, É a ordem dos fatores não vai mudar o edificação produto. pessoal. Mas acontece que é uma coisa minha. Edificação pessoal. Não adianta, eu só vou querer. Se eu começar a falar em línguas estranhas alto, só vou mostrar. Olha, o cara fala em línguas estranhas. Ninguém está entendendo nada. Só que não está entendendo nada. Agora, se de repente for em profecia, olha só, aí vai ter o intérprete e vai interpretar. Não, aí já é outra. Então você percebe que há línguas em idiomas estranhas em profecias. Que vem Idiomas estranhos e profecias. quando é em profecias. Tá. Nesse caso aqui, que eu falei agora, de eu orar em línguas estranhas, que só é de mim para Deus. E só seria a fusão daquele texto bíblico que o Espírito Santo intercede por nós? Por gemidos inexprimíveis. Que é Romanos 8, 26 e 27. Que aí no caso, na realidade, você está pedindo uma casa, está pedindo um novo relacionamento, está pedindo um salário melhor, mas o teu espírito não está precisando disso. Está precisando mesmo. O Espírito Santo vem e você intercede nas línguas estranhas para te trazer a necessidade também, exata. Isso. Seria isso? Isso. E assim também, e quando você fala em línguas estranhas, só Deus e você. É um particular. Quando você está falando em línguas. O seu entendimento fica sem fruto. Porque o seu espírito ora bem. Agora me fala, bispo, e quando você... Agora tem um detalhe, as pessoas confundem línguas estranhas com língua dos anjos. É isso que eu ia falar agora, a língua dos anjos. Não tem nada a ver. Se a nossa língua fosse língua dos anjos... Que lá em Coríntios fala, o inimigo, ele era um anjo que era um querubim ungido. Ele ia saber. A língua dos anjos não tem nada a ver com línguas estranhas da igreja. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, Paulo diz língua em idiomas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, é uma outra língua. Bem claro. Aí em Coríntios 13, olha o que Paulo diz aqui, ó. 13, 1, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Essa aqui idioma. É a língua que é conhecida de todos, idioma. E dos anjos, tá vendo? A dos anjos, ele está dizendo ainda se eu fosse falar como os anjos. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não que é tem dom nada de a línguas. ver. E por que Porque são coisas distintas. O Espírito Santo é um, anjo é outra coisa. Poxa, tem uma confusão muito grande. Não, as igrejas. Vem agora, vamos dar os créditos. Vamos dar os créditos aqui novamente. Dá licença, bispo, mais uma vez aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. É mais um pouquinho. Bispo, tô chocada, porque já aprendi tudo isso com você. Sobe. Aí, tudo que vem de Deus é pacífico. Vamos ver. A Silvia disse novamente, nossa, realmente, bispo, é vero. A Tainá novamente disse assim, já aprendi tanto contigo que perdi a noção. Amém. Vamos ver aqui, abrir mais aqui, peraí. Agora aqui tem um texto legal. Evangelista Simão disse assim, uma pergunta com muito respeito. Vejo muitas igrejas discriminar pessoas que não falam em línguas, dizendo que línguas é a evidência total, e sendo que muitas pessoas sinceras, que não falam em línguas, mas têm outros dons. Na opinião de vocês, para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas? Tem falado agora. Vamos continuar aqui, vamos ver aqui. Tem que falar em línguas? Baseado naquilo que eu estudo, eu creio que nem todos falarão em línguas, mas isso não aprendi de uma pessoa, por ter o Espírito Santo. Estou aqui aberto para aprender com vocês. Vamos lá. Primeiro, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado com o Espírito Santo. Ter, todos têm. Todo ser humano tem. Que aceitou a Cristo. Sim. Bem colocado. Aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você já tem o Espírito Santo e ele faz de você morada. Agora, o batismo com o Espírito Santo já é uma outra coisa. Por que é importante? Porque uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Mas não quer dizer que a pessoa vai perder a salvação por ou não tem falar. o Espírito Santo. Não tem nada a ver, a pessoa tem. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, essa pessoa vai ter facilidade de exercer os dons espirituais na igreja. Porque um dos dons que a pessoa já recebe é o dom em falar em línguas, quando é batizado. Que é a variedade em línguas estranhas, que está lá em Atos 12. Sim. E o que acontece, e biblicamente falando também, um dos dons que se aproxima logo em seguida é o dom de profetizar. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, é para uma finalidade, para a edificação do corpo de Cristo. Entendi. Então, vai ter casos que as pessoas vão estar na igreja, vai para o céu e não vai ser batizado com o Espírito Santo.
Entendeu? Então é algo que, eu já digo que é algo já exclusivo. Todos têm, mas o batismo a pessoa tem que buscar. Tem que clamar. Tem que mesmo. buscar. E nós cremos, como é o evangelista, É o evangelista Simão. nós cremos Simões. porque nós cremos nessa visão, porque é uma visão da igreja onde nós já estamos há algum tempo congregando, não é levantando bandeira de igreja, mas só para deixar claro, é uma visão das Assembleias de Deus. Até no regime interno da Assembleia, Estatuto diz que um obreiro, para ser obreiro, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Se ele não for batizado, ele não pode ser obreiro. Não tem como também, né? Aí você vê, a Igreja Batista tem obreiro que dá de 10-0 em obreiro da Assembleia de Deus, e não são batizados com o Espírito Santo. Não são. A maioria batista tradicional não. Não sabia não. E prega com intrepidez, prega com sabedoria, dá de 1000-0 em muitos pastores que eu conheço que são batizados com o Espírito Santo e não são batizados. E por que esse fenômeno? Conhecimento? O do que você diz? Da... Porque ele não é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom da palavra. Porque já entra algo aí, o fruto do Espírito. Ah, o fruto. O fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 em diante. Hoje é aula de Bíblia, pessoal. Gálatas 5. 5, vamos lá. Gálatas 5. Que aí a pessoa confunde, né? Batismo com o Espírito Santo com o fruto do Espírito. A pessoa aceitou Jesus, tem dentro dela já o Espírito Santo. Automaticamente, os frutos do Espírito já estão na pessoa, através da pessoa do Espírito Santo. E aí diz Gálatas 5:22. Olha lá. Mas o fruto do Espírito não os. É As o pessoas erram singular. direto. É no singular. É caridade, que é amor, Que amor. gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Como Fé pessoal, também é dom, então. a fé é um fruto do Espírito, mas a fé também aparece como dom, sabia? Olha só, existe a fé que ela é dada pelo fruto do Espírito, existe a fé da salvação e existe a fé que é classificada como dom. É profundo, né? Não é? É muita coisa. A fé que move montanha, a fé de maravilhas é fé sobrenatural. A fé que é dada pelo fruto do Espírito é aquela fé que vai trabalhar em você tudo aquilo que é voltado às coisas de Deus. Para você melhorar, para você orar mais. Essa é a fé dada pelo o fruto do Espírito. Agora, a fé da salvação é aquela que está em Efésios 2, 8 e 9. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não vem das obras, mas ela vem da fé. Agora, deixa eu fazer uma pergunta baseada no que o senhor está falando, que me veio na memória agora. A fé, sendo um fruto, Um fruto. um dom, que Você tem que falar fruto, dom e vai. Ela é um fruto e ela é um dom também. Tá, que vem da parte de Deus. Não é certo eu orar pedindo fé. Não. Na realidade, a Escritura fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais ela vem na igreja, quanto mais ela ouve o ministro pregando, quanto mais ela ouve as mensagens, seja elas em qual tempo necessário, isso vai avivar minha fé, vai atiçar minha fé. E lembrando que o Espírito Santo já coloca dentro dela a fé, que é o fruto do Espírito. Aí só vai Já ativa crescendo, e vai só só vai agregando. ativar. Aí você vai ter que educar ela. Agregando. E diz mais. Mansidão, esse negócio de crente que faz barraco, que quer dar tiro, que quer matar, Isso aí é o que tem. e fala que é cheio do Espírito Santo. Essas pessoas que vivem caindo no poder, é assim, a maioria que eu conheço. Vai, contraria ela para você ver. Eu já vi até muita gente ameaçar. Não, aí é crente. Já vi muita gente Sim, ameaçar. falar que pula no poder. Eu vou explicar Você isso vai ver só, eu também. vou orar para você ver o que vai acontecer. Eu vou explicar isso aí, o que é pular no poder. O que é isso na igreja? Bom, vou fazer o seguinte, peraí. Mansidão, temperança, uma pessoa temperada. Tem Ela equilíbrio. tem equilíbrio. Tem pessoas que hoje ela está na igreja, amanhã não está. Hoje ela quer Deus, amanhã ela não quer. Isso é falta de fruto do Espírito na pessoa. Isso é o que o senhor está Então, falando. se eu for falar aqui, seria muita coisa. Tem muita coisa, tem muita coisa. Bom, bispo, eu vou falar para o senhor. Eu acho que a nossa live, essa daqui, eu não sei se os internautas, as pessoas que seguem o senhor, vão concordar comigo. Eu acho que a gente deveria fazer umas 2, 3 ainda pela frente. Que é muito bom, né? Tem essa aqui, a primeira, eu acho que a gente pode fazer acho que tem assunto para mais umas 2 lives aí pela Tem frente. muito mais. Tem até a questão de cargo eclesiástico, que é também ligado ao Espírito Santo. Cargo Eclesiástico na igreja. Que aí já é uma coisa que é Jesus que dá os cargos eclesiásticos. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, temos que falar dos dons e também dos cargos eclesiásticos na igreja.
o que é um cooperador, o que é um diácono, o que é um presbítero. O cooperador, ele é consagrado? Não pode. Ele pode orar, interceder Não, e tal, assim, assim, colocar a mão? ele coopera com a obra, mas ele não tem aquela questão biblicamente dele ser ordenado, ou como alguns dizem, ungido. O cooperador não há necessidade. Só se unge diácono para cima. Diácono para lá. Isso. Diácono, obreiro, Aí presbítero, vem, evangelista. não, obreiro também não há necessidade. Obreiro e cooperador são à parte. Obreiro e cooperador são à parte? Porque biblicamente falando é diferente. A Bíblia só fala de diácono, presbítero, pastor, evangelista, que são ordenados. O obreiro não é? O obreiro, ele faz a obra de Deus, não há necessidade de ser um, porque ordenado, ele é separado. O cooperador e o obreiro, agora na visão da minha denominação e pelo que eu creio na Bíblia. Obreiro e cooperadores são separados, não ordenados. Eu estou sabendo agora, principalmente a obreira, estou sabendo agora. E pastor auxiliar? Pastor auxiliar, ele tem que ser pastor. Mas tem pastor auxiliar? Existe, aí sim. Existe pastor que auxiliar? Auxilia, um presbítero pode ser um pastor auxiliar também. Ah, entendi. Ele está ali, né? Ele pode ser, independente se ele é pastor ou não, o presbítero ele já é, o presbítero em si já tem a função de presbítero. Uma coisa que eu não concordo com a Assembleia de Deus, quem quiser concordar, mas não concordo, é dizer que o evangelista é acima de presbítero. Está errado também. Agora, o evangelista não está acima do presbítero. Eu provo na Bíblia, e agora é coisa de convenção. Evangelista é evangelizar. Quem disse que evangelista é para cuidar de igreja? O nome já está dizendo evangelista. Coloca um evangelista acima de presbítero. O presbítero é praticamente um pastor. Ah, é? É. Porque ele cuida da igreja. Antigamente as igrejas não era como hoje que tem um monte de pastor. Antigamente era um único pastor praticamente e vários presbíteros que cuidavam das igrejas. Entendi. Quando alguém está doente, chama esse presbítero. Chama que ali é o quê? Porque era o presbítero. Não é uma questão, é o presbítero que cuidava da igreja. Aqui tem outras considerações, bispo, só para a gente terminar. Jaqueline Oliveira. Eu acho que tem mais lá acima, hein? A paz. Não, aqui é o do. Não, que é. Aqui foi a que o Simões falou, aí ele concordou das línguas estranhas, aí a Jaqueline Oliver falou assim, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia. A paz, querida, bom dia também. A Silvia novamente deu, bom dia, amada. Silvia, línguas, vamos ver aqui. Vamos lá. Ela falou interessante. Línguas e idiomas, já presenciei um africano receber uma profecia. Tudo bem, eu acredito. E ele chorava e o irmão foi usado, era um irmãozinho que nem alfabetizado. Mas isso acontece. Ele foi tremendo, africano, ficou maravilhado. É aquilo que o senhor falou, né, bicho? Corretíssimo. O senhor falou. A Jaqueline mais uma vez falou bem assim, então, eu fui batizado no Espírito Santo, tinha a visão aberta com 12 anos, e só 12 anos, e só anos depois comecei a falar em línguas. Aquilo que eu acabei de falar. Falou, Lá em Atos aconteceu isso. A Jaqueline mais alguma falou assim, algumas pessoas falavam que não era batizado no Espírito Santo. O que acontecia dela, a senhora tinha que falar em línguas, né? Na verdade. A Maria Creuza Alves Martins. Nossa, bispo, amei a resposta, por isso a minha admiração. Amém, Maria, que Deus abençoe você. Ia fazer essa pergunta. Olha que legal, hein? Bom, hein? Muito legal. A Silva mais uma vez fala assim, na metodista, deve ser metodista, né? Metodista também, o bispo também... Não fala em língua, mas são uma bênção. Na metodista. Isso é que eu acabei de falar também. Já me respondeu a Maria Creuza, já, amém. O evangelista novamente diz assim, boa visão. Gostei da explicação, obrigado. Vocês são muito educados nas respostas. Obrigado, querido. Educação é sua, tá com a gente legal. aqui. Tá ótimo esse tema, amém. Vamos embora. Maria Creuza, verdade. A evangelista mais uma vez fala, meu Deus, os 5 ministérios da igreja vão ser fortes. Tô até arrepiado, ó. Tô arrepiado, ó. Tô arrepiado aqui, ó. Tô arrepiado. O bispo vai falar sobre isso daí. Porque vai chocar. Prega, pula e a primeira prova, volta ao velho homem. Isso se é que nasceu de novo. É isso que eu falo. Os escândalos. Olha, não tenho nada contra pessoal de pessoas que vai ao monte, que ora. É bom, porque o meu ministério foi baseado no monte, sempre orei. Vigílias. Mas eu vejo assim, eu não posso generalizar, Jonas, mas de 70% dessas pessoas são pessoas que dão trabalho na igreja. Essas que fazem os burburinhos. Que vai em monte, que quebra tudo, que roda. Sapato de fogo, pá. Ele acha que ele é super espiritual, já acha que ele é super crente. E só vê pecado na vida das pessoas. Condena todo mundo, né? Só conserto na vida das pessoas.
vê demônio na vida das pessoas. Tudo Aí, que você faz é errado. só ele é o certo. Aí quando você começa a acompanhar essa pessoa de perto, Você vai casamento ver. destruído, compra as coisas e não paga, é mentiroso, é fofoqueiro. Por isso que tem algumas pessoas assim têm aversão do movimento pentecostal, que as pessoas dizem do Pentecoste que eu Sim. te falei. Por causa disso. A pessoa não quer ir na igreja, Não quer ir, fulano não porque presta. outra coisa, eu acabei de. É duro. Eu também. Eu não estou aqui fazendo apologia à separação e divórcio. Não é isso. Entenda? Que eu creio que Deus é Deus de família, mas eu tenho que falar. Um líder agora, conhecido meu, ele está no 6º casamento, 5º casamento. 5º casamento. Em menos de 2 anos ele deixou 3 mulheres. E é dirigente de igreja. E a igreja dele, ó, lotada. Cheio de gente. A igreja lotada, amigo nosso. Aí agora mesmo um parente dele me procura agora. Mensagem, eu vou te mostrar, mandou agora uma mensagem. O que você acha? Eu só falei isso, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Lá naquele dia. Quem sou eu para falar? A única coisa que eu digo é assim, já é demais, né? Casando 5 vezes. Aí o que acontece? E é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca Deus e tal. Eu não estou dizendo que eu sou santo, Jonas, perfeito. Uma coisa é a pessoa errar e pedir perdão, né, a Deus e se levantar. E reconstruir. Agora outra coisa é a pessoa já, né? Passar por cima e vai embora. Então aí, essa coisa, e é uma pessoa que vive em monte, entrega conceito para todo mundo, só ele é o certo, Ô, bispo, tem visão toda hora, aí fica chato isso aí. é complicado. Você tá entendendo? É complicado. Aí a pessoa tá nos 5 casamentos, né? É complicado, é Não é? complicado. Aí tudo bem, vamos lá, olha só, não que eu estou defendendo, se a pessoa caiu, se consertou, Deus perdoou, construa a sua família. Tá entendendo? Vai lá, a sua família, né? Tem Luta, filhos, luta, não quero mais, como se a mulher fosse descartável. Deus me Aí já casou, né? Mas tudo bem, não é nem para entrar nesse assunto aí, Mas fé, que Deus já mandou levar já. Antes de olhar ali o que a Maria Creuza falou, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A pessoa ela vai para a igreja, ela ouve a palavra, só que muitas vezes ela está imbuída de uma emoção. Ela chora, ela sente, o mover do Espírito move ela, até que chega um período que ela não aguenta, levanta a mão e aceita Cristo. Aí ela vai no processo de batismo, ela se batiza. Aceitou Jesus. Ela vai seguindo o caminho e tal. Só que nessa caminhada, nós sabemos que existem altos e baixos. Aí de repente a pessoa abandona tudo. Ela se batizou, ela teve encontro, aceitou Jesus, fez tudo o que deveria ter feito. E ela costuma um pouco de ler a Bíblia e tal. Aí de repente essa pessoa começa a voltar à carnalidade. Ela volta a beber, volta a se prostituir. Não vou nem usar o termo prostituir, ela volta a sair, ela volta a passear, se divertir, volta a ter prazer nas coisas do mundo, volta a ter prazer no que fazia antigamente e tal. Essa pessoa, ela teve um encontro com Cristo? Para ela, o Espírito Santo chegou a habitar nela? eu acredito que teve, viu, Jonas? Porque assim, existem pessoas que teve encontro com Deus, mas a carne fala mais. Então é uma escolha. Foi uma escolha dela. Jesus chamou, amou ela, libertou, só que ela preferiu dar ênfase à carne. Não, peraí. Quer dizer então que, na realidade, ela tem consciência que ela Que fez ela uma... Ela tipo uma assim, não, eu não aliança, quero. Ela teve encontro, né? Porque primeiro, ninguém vai à igreja à toa. Quem leva a pessoa à igreja é o Espírito Santo. Aí já Isso é muito forte. Não isso, é né? quem leva a pessoa para a igreja, a carne não vai para a igreja. Quem leva a pessoa para a igreja é o Espírito Santo. Mas isso aí tem um peso no mundo espiritual. Não tem. Aí o que acontece? Aí vem aquele estado. Havia um demônio nela. Ela aceitou a Jesus. Aquele demônio saiu. Foi embora. Aí ela deu ênfase à carne. Veio mais 7, mais 1, Pior 8. do que aquele que 8 tá. demônios. Então quer dizer que a condição daquela pessoa pode Vai- esperar que não vai ser legal. Tanto que a Bíblia diz que para converter um afastado da igreja, É eu não quase gosto impossível. de usar o termo desviado, né? Eu gosto de usar o termo afastado. Porque no meu conceito, desviado ele errou o caminho e não volta mais. O afastado ele volta. É como desempenho, né? A Ah. porca volta ao Isso. seu lamaçal e o cachorro ao Isso. vômito, né? Então assim, a pessoa teve sim, mas aí tem um detalhe. Agora tem muitos que falam que teve encontro com Deus, mas nunca teve. Sabe a prova que eu tenho? Quando a pessoa começa a priorizar outras coisas e deixar Deus de lado. É, isso aí tem muito. Uma pessoa quando ama Deus de verdade, Jesus é em primeiro plano, Jonas. Em tudo, né?
Independente se a pessoa caiu 10 vezes, levantou 10 vezes, ela se arrependeu. Eu não estou fazendo apologia do pecado, você está me entendendo? Eu entendo, eu porque tem entendo. pessoas que têm que entender que Deus é Deus de misericórdia. E no decorrer da vida Deus, dela... sabe o que eu acho lindo? Jesus é o Senhor de oportunidades. Ele quer certo. todos, Ele ama. Meu filho, levanta. Eu vejo Jesus como um bom samaritano, tratando das feridas, entendeu? Cuidando, levantando o caído. Só que aí a pessoa levanta, ao invés de continuar, parece que as coisas do mundo chamam mais atenção. É até um perigo essas pessoas que usam muito esse termo. No passado eu fazia isso, eu tenho saudade do meu passado. Essas pessoas saudosistas, é um perigo, Jonas. Saudosismo não... É um perigo dessas pessoas voltar para o mundo, entendeu? A Maria Creuza Alves Martins, vocês até desculpa, fiquei até um pouco emocionado quando ele falou, lembrei da minha vida aqui, do que eu passei já. Que Deus é Deus de oportunidade. Prega, pula e a primeira prova volta. O homem é aquele que nós falamos, né? Bom, Bispo, eu acho que nós abordamos um assunto legal, acho que é melhor a gente fazer para uma outra live, continuar, falamos sobre o Espírito Santo, que eu tenho muita coisa para fazer. Teria que falar sobre dons também. A gente tem que falar sobre o dom, tem muita coisa para falar. Eu acho que vai ficar muito extenso essa live. Eu acho que para mim, por enquanto, ficou bom. Não sei se os internautas têm mais alguma pergunta para fazer. Vamos dar uns 10 minutos para o pessoal perguntar alguma coisa e já finalizamos. Aí a gente finaliza. E lembrando, pessoal, que eu não estou aqui criticando esse líder. Eu estou falando a questão dele ser uma pessoa tão espiritual e apontar tantas pessoas, porque uma coisa é a pessoa, né, Jonas, que falha e reconhece, mas ele é uma pessoa que não gosta de ficar julgando as outras. Outra coisa é a pessoa que vive errando, mas toda vez que ele levanta, ele fica julgando as pessoas, entendeu? É triste, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu só mencionei esse líder justamente por isso, porque ele, mesmo assim, ele está detonando todo mundo, entendeu? Então a pessoa tem que parar e repetir e falar, não, Jesus, eu errei, me ajuda, vou acertar minha vida, meu alvo é ir para o céu, não para o inferno, vou batalhar, vou reconstruir a minha família, vou pedir perdão para minha esposa. Agora para ele é simples, entendeu? Eu acho que é uma atitude nobre. Errou, reconheça, né? Vai lá, fala com a esposa, pede ajuda, pede auxílio, não é, João? O ego também, né? Aí vem o ego. O ego, ele às vezes. E o que me deixa triste é que ele abandonou a mulher com criancinha pequena, entendeu? Isso fica triste. Onde se deu legalidade? Não só se sair da igreja. Eu não entendi, Jaque. Você pode mandar novamente a questão? Vamos lá. Aqui, peraí, deixa eu ver aqui, Vamos ver aqui. Eu aprendi que quando voltamos atrás, voltam 7 demônios, fora o que já tinha, mas recentemente no curso. Em um curso eu aprendi que você se arrepende de algo. Você pediu, deixa eu abrir mais aqui. Você pediu perdão e Deus limpou daquilo que estava naquela época. Voltará mais 7. Onde se deu legalidade? Tá dizendo o quê? Volta de novo lá. Eu aprendi que quando voltamos atrás, voltam 7 demônios, fora o que já tinha. Mas recentemente em um curso eu aprendi que se você se arrepende de algo, você pediu perdão e Deus limpou daquilo, então nada naquela área voltará mais 7. Não, o que eu acabei de mencionar, Jaqueline, é que quando a pessoa se afasta de Jesus e ela começa a dar ênfase à carne ou à legalidade, uma coisa é a pessoa estar fraco na igreja, né? Está fraco ali e tal, Deus até, essa pessoa até tem mais condicional de se reerguer. Agora a pessoa quando vai para o mundo, se afastou, aí começa a beber, se prostituir, aí com certeza o que estava nela era 1, ele traz mais 7, então são 8, né? É isso que nós estamos falando, porque a pessoa deu uma legalidade, né? É por isso que fica mais difícil levar o arrependimento. Fica aí. Se com 1 já estava complicado, imagina com 8. Aí o inimigo começa a cauterizar a mente dessa pessoa.
Ela fica muito racional. bitolado, Fica muito você vai perder seu tempo, lá também eles erram, lá eles te acusam. Quer dizer, o diabo ele A começa igreja de não vai te receber. não vai te receitar, Vai. isso, aquilo, papapá, você vai ter que abandonar isso, vai ter que fazer aquilo, entendi. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Eu não sei se a gente te respondeu, Jaqueline, sobre o que você perguntou Volta agora. lá em cima, sai da igreja. Não só sair da igreja. É aquele termo lá. Ó, não só sobre sair da igreja. Aqui, ó. Ela mandou mais alguma coisa. Deixa eu sair. Aqui, peraí. Por exemplo, peraí, antes. Sair da prostituição, entendi. Essa live é todos os dias ou só os sábados? Lá também? O pessoal gosta. Né? Essa live é de acordo com que é a disponibilidade do bispo, viu, querida? Por exemplo, saí da prostituição e Deus me limpou. Aí tô na igreja, mas dou legalidade. Isso volta ou se continuar sem um arrependimento dentro da igreja? Se a pessoa se arrepender, não volta não. Não volta. O que vale aí, Jaque, é o arrependimento. Porque geralmente uma pessoa que saiu das drogas, da bebida, da prostituição, do crack, essa pessoa ela é tentada. Porque, querendo ou não... A própria escritura fala que a pessoa é tentada, é uma né? fraqueza, né? Tem pessoas, exemplo, que é a mesma coisa você pegar um ex-ladrão que se converteu, colocar ele para cuidar da tesouraria da igreja. Ele vai ser Você tentado. tá me entendendo? Ele vai ser tentado a roubar. E aí, ele está convertido, mas a tentação é grande. Ele vai lutar contra ele Aí mesmo. vamos lá, imagina um dia, olha só, eu vou para ela entender. E ele aceitou Jesus, teve encontro, aí ele pega e não tem nada para comer em casa. E é tesoura da igreja. Filho com fome, Ninguém mulher. viu. Ninguém Diz tá aí, vendo, ninguém tá vendo. A situação faz o ladrão? Não diz isso? É. Então o que acontece? A pessoa tem que correr da prensa do mal. Então o que vale, ainda que ele esteja arrependido, ele tem que ficar longe daquilo que é o Fraqueza, seu, que é a fraqueza. o seu ponto de fraqueza, na verdade. Entendi. Tem que correr da prensa do mal. Não me coloca na tesouraria, entendeu? Entendi. Então a mesma coisa, a pessoa, exemplo, veio do meio da prostituição, aí fica se envolvendo com um rapaz, uma moça, Ou no caso, homem, né? fica Ou ligando homem até. homem com mulher e tal. E ele se converteu, se arrependeu. Se ele der luz, Ele vai cair. ele vai. cair. É a tentação. O que o olho não vê, o coração não sente. Mas, bicho, se é o arrependimento no coração, Deus ele restaura, né? Não, ele pode dar um coração novo. Todo ele faz... pecado é perdoado. perdoa. Todo. A única coisa é o preço e a consequência. Bispo, será que aí não quer aquele termo de ser o radicalismo, que é os que se julgam santos, bons, os que estão certo, eles acabam condenando quem é mais fraquinho. E por quê? Não Porque aceitam. a Bíblia diz que nós temos que ter paciência com os fracos na fé. Pois é, pô. Os fracos e os domésticos, né? Pois é, eu acho que nesse termo aí, eu acho que Deus, Jesus, ele tem um carinho especial para essas pessoas. É assim, sabe por quê, Jonas? O que Jesus ele olha mais no ser humano é a questão interna. É a questão do arrependimento. A sinceridade, né? A sinceridade. Ele pode errar, mas ele confessa, pede aí auxílio. Jesus, por quê? Porque o que acontece? Há um contexto por trás disso. Ninguém sabe como essa pessoa é na casa dela. Ninguém sabe como é o cotidiano com a mulher, com o filho, ou com o esposo, esposa. Ninguém sabe o que essa pessoa passa em questão financeira. É fácil ter um olhar só Exatamente. na igreja. Existe um contexto. De repente a pessoa está muito ferida, né? E Deus, emocionalmente falando. E Deus vê tudo isso. Deus ele olha com visão macro. Então o que acontece? A questão, na igreja a pessoa está ali orando e na casa dela. Ninguém sabe. De repente, será que ela tem o alimento cotidiano? Será que ela não está desempregada? De repente a pessoa está na igreja orando, chorando, pensa que está cheio do espírito, mas E não é sofrimento. Isso também é interessante. Pessoas que acham que para você ser cheio de Deus você tem que ficar gritando dando glória. Não é. Tem pessoa que está ali quietinha, mas está sentindo Tá a cheio presença de de presença Deus. de Deus. Então, resumindo, Deus perdoa qualquer pecado. Amém, amém. Deus perdoa qualquer pecado. Ô, bispo, glória a Deus por esse espaço que o senhor está abrindo, tá? Não, Tá abençoando Vamos muita lá, gente. todo mundo tá lendo? O evangelista disse assim: cauteriza é forte e como, vou botar aqui, e como queima como ferro. Aí aquela parte fica insensível. Meu Deus, vocês estão, Olha, parabéns. que legal. Até que enfim uma live. Meu porque Deus. hoje a moda é live de revelação. Vou seguir vocês. Meu Deus, amém, que legal. evangelista. Que Deus Olha, abençoe você, meu Que amado. legal, viu que eu te Jesus falei? abençoe. E Foi só bem. para falar, viu, evangelista? Antes de fazer a live, nós oramos. Nós falamos Pedimos com para Deus. Deus, para Deus nos ajudar. Amém.
A Jaqueline falando a verdade, isso como igreja temos que interceder e amparar, pedir ajuda quando existe a fraqueza. Exatamente, Jaque, você disse tudo. Hoje eu estou congregando no Ministério da Assembleia porque todos aqui me abraçaram, desde o bispo, a esposa, as filhas dele, o corpo de obreiros e a igreja. Não, eu vim aqui numa situação muito delicada emocionalmente, mas o bispo ele não perguntou o que eu fiz, o que aconteceu, de que forma, se eu conhecia a palavra, se eu não conhecia, como que eu estava, não. Ele simplesmente me amou, simplesmente abraçou, e graças a Deus eu estou erguido, estou firme, estou forte, as batalhas vêm, as batalhas continuam. A tentação, Jesus foi tentado no deserto. Jesus, você acha que ele não teve fome? Você acha que ele não teve sede? Você acha que ele não teve vontade de se atirar lá daquele penhasco quando o diabo apareceu para ele? Você acha que ele não teve vontade de fazer tudo que o diabo teve? Ele teve, mas acontece que dentro do coração dele já havia a essência do Pai. A mesma coisa somos nós, só que é uma diferença. Ele é Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Eterno, ele é o primogênito. Nós somos criaturas, nós temos o auxiliador do qual nós escrevemos que temos o Espírito Santo. Porém, nós somos cabíveis de erros, de quedas. Nós no caminho nós nos cansamos, nós falhamos. Só que como o bispo estava falando aqui, dentro do nosso coração tem que ter o quê? A sinceridade. Temos que chegar até o trono de Deus e falar para ele: Pai, eu errei. Meu Deus. Pai, eu caí. Pai, eu pequei. Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua mão. Eu preciso do teu toque. Eu preciso do teu espírito. Eu não consigo largar isso. Eu gosto de fazer isso, não é de acordo com a tua palavra. Né? Mas eu estou precisando do Senhor. Me ajuda, me acolhe. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. É a sinceridade que o bispo estava falando aqui agora. É isso que tem a essência aqui nessa casa. Essa essência, é esse mover do Espírito que aqui paira de uma forma abundante. Eu não estou levantando, puxando sardinha para a igreja não, viu, bispo? Eu sinto isso aqui. Então, aqui, graças a Deus, nós somos acolhidos principalmente pelo Espírito Santo, que ele nos abraça, mas tem aqui as pessoas que são moldadas no caráter. São pessoas que vêm de uma luta difícil. O bispo, por exemplo, uma vez ele contou um testemunho na igreja que nós estávamos, que nós fomos fazer um trabalho no interior de São Paulo. Eu tive a honra que ele me chamou: Jonas, vamos comigo, quero levar você. Nossa, foi uma bênção. Ele contou um trechinho da vida dele na pregação, que ele falou que ele dormiu a noite, ele perdeu tudo, ele ficou uma noite na rua. Imagina só, um ministro, um homem que prega a palavra, que conhece o poder de Deus, de repente está jogado na rua com a família, com filhos, com esposa. Só que ele falou assim: Jonas, na palavra ele falou assim, ó, o choro dura uma noite, mas pela manhã vem alegria. Na manhã seguinte, foi contemplado com a casa, Deus abriu as portas, enfim. Esse é o mistério, e é o ministério da igreja, Assembleia de Deus aqui da freguesia, que tem pra gente. Então essas lives que nós estamos fazendo, essa aqui é bem diferente das demais que nós fazemos, mas essa aqui é uma live especial. Por quê? Porque nós estamos falando do Espírito Santo. É daquele que quer transformar a tua vida. É daquele que está dentro de você e vai dar aquele conforto do qual nenhum ser humano pode te dar. Porque de repente você está com o seu coração abatido porque você foi abandonado pela tua esposa, ou você foi abandonado pelo teu esposo, ou de repente o seu filho foi preso nesse momento e você está em desespero. E a única pessoa que vai entender a tua dor e que vai te auxiliar é o Espírito de Deus. Então a gente veio aqui, o bispo, principalmente inspirado pelo próprio Espírito Santo, abriu esse espaço para quê? Para tirar todas as dúvidas de quem é o Espírito Santo. Então eu acho muito, mas extremamente importante, que não fica só apenas nessa live. Que eu quero saber dos dons, eu quero saber como a gente deve receber. A função do verdadeiro apóstolo. A função do verdadeiro apóstolo, para que serve, como vão fazer e trazer o avivamento. Então eu aproveito o espaço para chamar você para vir para cá. E vamos falar também sobre essas práticas de campanhas, de rosa ungida, toalha, vassoura. Isso aí entra como sincretismo? Isso, sincretismo religioso, misticismo também. Quer dizer, então o cara coloca lá... Mas tudo está ligado à doutrina do Espírito Santo, na verdade, né? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre isso. As práticas então nos cultos. Deus aprova ou Deus reprova? Vamos falar sobre isso. O que Deus aprova e o que Deus reprova. Isso é sério, hein? Vai causar polêmica, hein, isso? Vai causar polêmica. Falar aqui no sentido realmente, porque hoje está uma banalização nessa visão apostólica. Eu vou ter que falar. Sei que vai ter amigos que não vai gostar, mas
eu já disse que eu tenho que falar, porque eu sou um apologista, eu defendo o que a Bíblia diz. Eita, Essas questões de campanha. Quem vê as nossas lives, quem irá ver, nunca mais vai ser enganado com esses enganos que estão acontecendo em muitas igrejas, fazendo um comércio das coisas de Deus. Eu lembro o texto de Jesus, que Jesus viu lá o pessoal vendendo, fazendo comércio na casa do Pai. Ele derrubou tudo aquilo. Quebrou tudo, bateu. Isso aqui não é comércio, isso aqui é casa de oração. E a maior parte das igrejas estão assim. Em nome de Jesus, vocês que vão estar aí fiel conosco, nos ajude, porque nós iremos falar tudo aquilo que a Bíblia diz. Amém, amém. Lembrando que somos falhos, mas é a graça de Deus que nos ajuda. Amém. Só terminar aqui nas considerações que algumas pessoas escreveu, vou voltar aqui mais um pouquinho. Aqui a Jaqueline falou, vocês são bênçãos. Amém, Jaque, você também é. Verdade, por isso como a igreja que temos que interceder, amparar e ajudar na fraqueza. Okay. Exatamente. A Silvia Helena disse assim, que lindo, verdadeiro amor. Ágape, parabéns, bispo, pelo ministério que Deus o confiou. Amém. Judaizar, a igreja também, né? Fala para ele que temos uma live dessa aí, fala para ele ver, temos uma live. Se você procurar aí na coisa, a gente fez um vídeo falando sobre o judaísmo dentro da igreja. E vamos falar mais sobre isso. A Jaqueline novamente falou, vocês podem falar sobre uma situação. Eu vi em uma igreja, a moça foi orar por outra e ficou endemoniada. O pastor disse que é normal quando o obreiro vai orar e acontece... Não é normal não. Não. Jamais. E com certeza, jamais. Eu não quero falar, mas esse pastor está coitando alguma coisa que está errada na vida dessa mulher. Jamais. Demônio não expulsa demônio. Exatamente. O próprio Jesus falou sobre isso, né? Não tem como. Demônio uma casa dividida não subsiste, né? E quando o demônio começa a revelar a vida da pessoa, falar, até nessa parte ele não mente, sabia? Tem coisa que ele fala que tem coerência. Porque ele quer, ele tá falando. Na realidade, não é que ele está falando uma verdade, na realidade ele está querendo mostrar a nudez da pessoa para envergonhar ela e arrancar ela da igreja. O que eu digo que ele fala ali tem coerência. Lógico. Ele sabe. Ele que levou a pessoa a fazer. Ele é o rei dali, pô, ele é o dono. Só que esse negócio de deixar demônio falando na igreja, qual é o seu nome, qual é a igreja certa, correta, temos que falar sobre isso também. Isso aí está fora de cogitação. Deus não está nesse negócio, não. Agora, quando Jesus permitiu que aquele demônio falasse, também teve um propósito. Aqui era a legião, era para ensinar para os discípulos o que uma legião poderia fazer na vida de uma pessoa. Ele estava formando ele estava ali e tem um propósito. Agora que é interessante isso aqui, a Jaqueline falou bem assim que a moça foi orar. Ela foi orar para ser endemoniada e ela ficou endemoniada. Não com o demônio, trocando ideia. Poxa, ela vai me perdoar, pastor. Não. Como é que pode o ministro, não sei se era obreira, eu acredito, eu quero falar, toda a liderança dessa igreja tem que passar por libertação. Tem alguma coisa errada. Está errado, João? Está errado, lógico que está errado. Porque na realidade essa pessoa tem... Na realidade também o espírito transfere, Não pode. O espírito não pode passar. Você já viu aquela pessoa que fala, meu espírito não bateu com o espírito de fulano. Então alguém está com o espírito contrário. Porque o Espírito Santo... o Espírito Santo não tem como, né? Ele é um só, né? Então, Jaque, tem alguma coisa... Jaqueline, né? Eu não vou chamar Jaque, não fica muito íntimo. Jaqueline, tem alguma coisa errada aí, tá bom? O Evangelho perguntando quando vai ser a próxima live. Acredito que é amanhã, né? Domingo, amanhã. Amanhã a partir após o culto. Das 11h30 em diante. A gente vai fazer uma live com o pastor que está fazendo uma campanha aqui sobre Neemias, a reconstrução das muralhas. Outra live, olha o pessoal perguntando. Outra live, a gente vai fazer. Mas só que amanhã a gente não vai abordar esse assunto do Espírito Santo. A gente vai falar sobre outro. Vamos falar sobre um tema polêmico. A gente vai fazer na descrição sobre o Espírito Santo, parte 2, 3, assim por diante. Fala para acompanhar meu Facebook, porque eu vou deixar sempre anunciando quando vai ser as próximas lives. A Silvia está falando, segunda-feira, a aula de teologia com o bispo é tremendo. O bispo é demais, para pregar, fazer aula com a gente é sensacional. Achei interessante porque vocês falam sobre os cargos eclesiásticos e suas funções. Só demos uma sinopse. Não é qualquer um orar, né? E vamos falar também, vamos deixar claro, a função de cada um. Vai ter uma live que nós iremos falar de todos os cargos eclesiásticos dentro das igrejas. Eu acho que a função, isso é importante, a questão de você orar para uma outra pessoa, principalmente em questão de libertar ela, a pessoa tem que estar preparada, né? E eu acredito assim, libertação, a pessoa tem, assim, Jonas, é muito sério, Jonas, essa questão de orar por uma pessoa na questão de libertação.
Primeiro, a pessoa tem que estar com o casamento 100%. Tem que fechar todas as brechas. É porque ele vai, Porque ele vai querer senão encontrar. vai vir retaliação. E as retaliações que vêm são das bravas. Então a pessoa tem que ter muito cuidado. E assim, e não se unge demônio. Já viu a pessoa ungindo demônio? A pessoa possessa, a pessoa vai lá e unge? Eu já vi isso Tem daí. muita coisa que nós temos que ensinar esse povo. Eu já vi Muita isso coisa. daí. A unção não tem nada a ver com libertação. Aí depois que a pessoa tiver essa consciência, tudo bem. Mas no processo de orar, entendeu não? O senhor falou umas coisas aí que eu quero abordar nesse decorrer dessa série que nós iremos fazer. Eu quero saber sobre unção. Tem gente que unge carro, unge chave, unge isso, unge aquilo outro. Jejum. Tem gente que faz campanha de jejum para conseguir emprego, para conseguir vida, para conseguir casamento, para conseguir... Só que você não vai falar agora. Eu só tô... Tá errado isso. Vou provar na Bíblia o que é o certo e o que não é. Na Bíblia. Tudo na Bíblia. Eu só provo na Bíblia. Aí que eu quero ver, hein? Aí eu quero ver alguém me questionar, porque eu provo na Bíblia. Só para você ver. Aproveitando esse ensejo, olha só o que aconteceu. Olha lá, eu quero saber sobre o som também. Vamos aprender. A gente vai falar. Olha só, vamos abrir aqui o leque. O certo, olha só, eu vou até pegar a Bíblia. Um pastor, não, mas um apóstolo, né? Ele começou a querer debater alguma coisa de apóstolo. Olha só como que ele ficou em uma saia justa. Até hoje ele não me respondeu. Vamos lá. Graças a Deus que tem a palavra. Não, né? eu vou sempre na É Bíblia. a bússola, né? Na Bíblia. Só um minutinho. Ó, vamos lá, só para entender. Pedro era o quê? Um apóstolo. Era apóstolo. Correto? Apóstolo. Eu vou provar na Bíblia que Pedro diz que a função de apóstolo era só quando ele estava fora. Dentro da igreja, ele se rebaixa. E tem algumas pessoas que não entendem isso. O apóstolo na igreja, ele é pastor. Independente se ele seja apóstolo, ele é pastor. Não é apóstolo. Eu vou provar. Fala e prova. É bom. Vamos lá então. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também Presbítero. Ele não é apóstolo? Com eles. Ele não é apóstolo? Lê novamente. Aos presbíteros, lembra que eu disse que presbítero era pastor local na época? Exatamente. Está no plural aqui, entendeu? Aos presbíteros, quer dizer, ele estava falando para um grupo. Porque presbítero era pastor na época. Tá. Quando havia pastor, havia um pastor setorial que cuidava de tudo. Não era assim, um monte de pastor. A função aqui, o presbítero era o pastor. Tá. Aos presbíteros que estão Entre vós. admoesto eu, que sou também Presbítero Mas com ele eles. não é apóstolo? Por que ele fala que ele é presbítero? Vai chamar um apóstolo de pastor para você ver aí. Não, irmão, sou apóstolo. Fui sondar o irmão aí. Não, irmão, não sou mais pastor, agora sou apóstolo tal. O cargo na frente de Jesus. Pedro provou. Eu sou apóstolo em missões. Dentro da igreja, eu sou presbítero. Que presbítero antigamente era um pastor. Isso é muito sério, hein? Tem apóstolo aí. Vai ficar com raiva, mas biblicamente eu quero ver na Bíblia. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui, caiu aqui, gente. Aqui Não, é tudo ao vivo mesmo? aqui é... Eu quero que alguém me conteste sobre isso. Que alguém fale. E eu posso citar mais versículos, hein? O senhor vai citar na próxima live. Alguém me contesta? Não, eu tô fora Não da tem Bíblia. como contestar. Eu sou um cara que pode contestar. Eu gosto de contestar, mas está na Bíblia. Mas fala, o que ele diz? Ele é o quê? Ele é presbítero junto Mas com antes eles. disso, ele era o quê? Apóstolo. Por que ele fala que ele é presbítero? Porque ele está dentro. Está junto. Então, isso. Então, Porque a unção dele o apóstolo vem da palavra enviado. Se for olhar no sentido, agora vou usar até um termo difícil, etimológico, o apóstolo seria o missionário de hoje. O missionário ele não para. O apóstolo seria, ou melhor, o apóstolo é o missionário de hoje. Não era para ter missionário. Esse missionário era para ser apóstolo, se fosse olhar no sentido literal. Eu entendi. Só que aí eles querem colocar apóstolo acima de pastor. Se apóstolo fosse acima de pastor, Pedro falaria aqui, eu como apóstolo aos demais presbíteros. Vamos entender, Jonas? É profundo. Então, Já quebra tudo aí. não, eu não quero nem entrar em detalhes, senão
vão falar que eu estou com heresia, eu quero que alguém Tá na me Bíblia, conteste. se conteste na Bíblia, pô. Tá Não. aí, o senhor mostrou a palavra. Eu mostrei? Se- Tô errado? Entra numa live aí, faz você que é apóstolo, faz uma live aí e contesta o bispo. Mas não. Mas contesta aqui, ó, aqui dentro. Aí ele vai citar lá. Se tiver, vai ser, não tem como. Não, eu provei que Pedro falou, deu exemplo, Pedro, Pedro falou, ele era apóstolo, mas ele estava com eles como presbítero, porque ele estava fazendo o que? Exercendo o cargo dentro da... dentro da igreja, dentro do ministério. Bom, bispo, o senhor quer falar mais alguma coisa Não, nessa tá live? Vamos ótimo. encerrar aqui? A gente vai encerrar aqui, já que eu vou também querer saber muita coisa sobre unção. A gente vai encerrar por aqui então essa live. Eu quero agradecer a presença de todos que participaram, que vão participar ainda. Compartilha esse programa que nós estamos fazendo. Amanhã nós estaremos numa outra programação com o pastor Outro tema, o pastor Leoberto. Pastor Negreiro, Leoberto. olha o nome do homem. Leoberto Negreiro. O homem é de fé, hein? Homem sábio. Olha Deixa lá, eu só vamos lá, terminar. vamos lá. Deixa eu só terminar lendo aqui Ó. do evangelista. Meu Deus forte, tem gente que quer apresentar o cargo, mas nem tem nome. Aham. O próprio Paulo diz: Meu sou Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o apostolado. Parabéns, tá forte. Olha lá, ó. Amém. Que Olha lá, Jesus ó. abençoe você. Amém. Que Deus continue abençoando esse ministério. Amém. Você viu? Paulo falou, sou servo. Sou servo. Só que eu não quero falar, não estou dizendo contra a visão de apóstolo. Não, a gente não está Eu contra quero ninguém. falar A gente está bíblico, esclarecendo, né? Porque daqui a pouco alguém vai falar, Benilson está pregando contra Não, apóstolo. e outra coisa, a pessoa pode até vir aqui, né, bispo? Pode vir. Se a pessoa quiser fazer uma live com a gente, convida a Aham. pessoa para vir aqui fazer uma live com a gente. Isso. O apóstolo, o bispo, quem quer que seja, Que participa nem com a gente. eu né? sou bispo porque eu há muito tempo fiquei administrando e cuidando de pastores, palestrando, aconselhando, formando. Tanto que uma boa parte de pastores no Belém foi eu que formei. Amém. Pela teologia, né, conhecimento, curso de CPO, capacitação, que é curso preparatório para obreiros. Então, foi muito tempo, mas eu gosto de ser pastor. Pastor. É, o senhor está bem próximo da gente. Pastor, né? porque bispo vem já de superintendente, supervisor, não é? Lá em Timóteo fala sobre o bispo, né? Só que eu quero ser... Aquele que almeja o episcopado. Eu quero ser pastor, porque o importante é chegar no céu. É importante chegar na graça, Eu né? quero ser servo. Você ser salvo, né? Tá com ele. Agora, essa questão de ostentação ministerial, fora de cogitação. Mas você vai ter essa visão aqui, viu, pessoal? Não desmerecendo as outras, pelo contrário. A gente é toda uma grande família. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu convido a todos vocês Pede a pro pessoal participarem amanhã. compartilhar. Compartilhem Nos ajuda. essa live. Se você quer ver o Espírito Santo abençoar mais a vida das pessoas, esse vídeo vai ajudar muitas vidas. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã, numa campanha toda especial sobre Neemias. Na terça-feira, às 19h30. Na quinta-feira também, às 19h30. Terça-feira, lembrando, tem o evangelista Newton Neves, que ele também fazendo uma campanha muito forte aqui com a gente. Na quinta-feira vai ter um preletor aqui, né, o Inácio, né? Isso! Na quinta-feira... Ele até participa das nossas lives. Na quinta-feira vai estar o preletor Inácio numa campanha especial aqui com a gente. Eu convido todos vocês a Vamos fazer participarem. uma chamada para ele vir amanhã aqui na igreja? Vamos fazer pra a ele chamada fazer a também. live, fazer a chamada. Vamos fazer. Vamos chamar ele. Já estou fazendo a chamada aqui para ele, né? Pastor Inácio. Pastor vem Inácio, amanhã, amanhã vem para cá também. que porque amanhã vai ser fundamental aí para fazer um convite. Fazer um convite para quinta-feira. Amém? Isso, nos ajude aí, pastor. Bom, quero pedir que Deus abençoe a vida de todos vocês que participaram dessa live, que vocês que foram tocados. Obrigado mais uma vez ao bispo por abrir esse espaço e deixar a gente trabalhar de forma livre aqui, que eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Agradecer ao bispo, agradecer a todos os amigos do Senhor que estão na tua rede, essa intimidade de entrar na tua página, né? Entrando na minha página. Que é forte. Amigo mais chegado do que irmão. Amigo mais chegado Só, do que irmão. Jonas, o que acontece? Nem falamos que nós iremos falar, você viu? Nem falamos, Olha só, fizemos um texto aqui, ó. nem falamos. Fizemos um texto aqui, ó. Foi aqui, ó. Nem falamos, né? Nem falamos. Mas amém, vamos falar na próxima. Meu Deus. Deixa eu ver, o que a Olha gente... aí, ia falar que pessoas que, né, sobre dom, sobre fruto, né? Mas é bom deixar isso aqui pro próximo, porque vai ser mais o profundo. que é cheio do Espírito Santo, o que é movimento. O que é movimento, o que é cheio do Espírito Santo, o que são os frutos, o que são os dons, Tudo isso, né? da onde vem o Espírito Santo, Meu de que Deus. forma que ele vem, como que ele vem. Essas pessoas que forçam as pessoas da glória na igreja. O pastor fala, só é cheio do Espírito Santo e fala, Que dá aleluia, glória a Deus. Ou quem fala só em línguas. Ou que fala só em línguas, isso tudo vai ser abordado na próxima live. Nas próximas. Nas próximas, né? Bispo, sua palavra, sua consideração e sua bênção sacerdotal para quem está acompanhando a gente. Quero agradecer a todos
por essa grande oportunidade aí de fazer parte conosco dessa live. E que Deus abençoe a todos, que vos dê uma semana cheia de vitória, de bênçãos, conquistas, e que o sábado e o domingo sejam uma porção dobrada do Espírito Santo. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Sem vocês não haveria live, e sem live não haveria esse momento. E sem esse momento, ninguém teria graça. Tá bom. Silvia, obrigado, que Deus abençoe você. Parabéns por você estar com a gente aqui. Que Jesus ilumine a vida de todos vocês e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau a todos vocês.